E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Minha namorada tem fantasias um pouco questionáveis. Olá Reddit, essa é minha primeira vez aqui. Vi que muitas pessoas desabafam e pedem conselhos aqui, então vim fazer o mesmo. Sendo direto, minha namorada tem fantasias um pouco fora do limite. Minha namorada tem 18 anos, eu tenho 22. Eu e ela nos conhecemos há quase um ano, mais desde sempre, antes de nos relacionarmos pela primeira vez, sempre em mensagens quando ela dizia suas fantasias, eu percebia um padrão muito anormal, todas se remetiam a abusos. Eu sei que tem mulheres que gostam de ser dominadas, e que o homem mande, só que aqui era coisas do tipo, ela desejando que eu penetrasse ela dormindo, que eu sempre apertasse com cordas, ao ponto de machucar pernas de mãos, que eu não parasse o mesmo que ela chorasse. Sem lubrificante ou qualquer coisa que ajude a penetrar sem dor, entre outras coisas. Vendo eu falar isso, vocês podem até pensar que ela é o tipo de mulher que curte sadomasoquismo, mas não, eu já a confrontei perguntando se ela se sentia atraída por coisas que lembrassem um estupro ou abuso, e ela disse que sim. Eu confesso que nunca realizei as mais pesadas, porém as mais leves e aceitáveis sim, porém ela exige que eu faça essas mais pesadas. E sinceramente isso me dá um pouco de calafrios, não por eu ser trouxa ou frouxo, mas sim porque minha namorada já foi abusada pelo pai quando era menor. Então eu penso, se eu que não sofri o abuso estou tendo sensação estranha, imagina ela caso eu faça isso, imagina se do nada ela dá a louca e diz pra alguém que não foi consensual. O que vocês acham sobre? Conselhos, dicas, qualquer coisa será bem-vinda. Vale lembrar que eu fui o primeiro parceiro dela, por mais que ela tenha sido abusada eu considero como eu sendo o primeiro, porque ela tinha 9 anos quando aconteceu. Ela não foi minha primeira vez, e como vim de um relacionamento onde minha antiga parceira gostava de ser meio termo entre ser controlada e ser a controladora, essa situação é muito estranha pra mim. Imagina que loucura descobrir que sua namorada se sente atraída por coisas na hora H, que remetem a abusos. Eu tenho um amigo advogado geral e um psicólogo, conversei com os dois já sobre isso e ambos disseram que é uma situação muito delicada. Meu advogado disse que é delicada pra mim pois o controle de dar merda pra mim nessa situação é totalmente da minha namorada. Meu psicólogo disse que pode ser que por minha namorada não ter tido como falar com ninguém além de mim, sobre seu abuso, ela comece a normalizar isso. Eu confesso que ver minha namorada querer ser submissa sempre me excita, mas é um pouco estranho quando para pra ver o contexto completo. A única festa universitária que fui na vida foi traumática. Eu sou uma pessoa muito caseira e temperada, de maneira que realmente nunca tive vontade de ir em festas universitárias que, pelo que me falavam, tinham de tudo, menos aquilo que eu gostava. De qualquer maneira, após uma semana de provas particularmente difícil, meus amigos me convenceram a ir em uma cervejada. O argumento era que, mesmo que eu não bebesse nada, seria uma experiência antropológica. E, cara, realmente foi. O local era algo como um campo de futebol, bastante aberto e iluminado. Como o álcool é diurético, havia muitos banheiros químicos. Tinha umas mesinhas ao redor do local, garantindo que a oferta de bebida era virtualmente infinita. E, claro, a demanda também. Eu observei pessoas que, de dia, na faculdade, eram perfeitamente sãs e caretas se tornando os monstros extrovertidos e luxuriosos. Vi amigo meu que namorava por 8 anos beijando 3 pessoas ao mesmo tempo. Apesar do meu choque, tenho certeza que não consegui escandalizar nenhum de vocês. Mas, agora, eu vou, prometo. Lá pelo finalzinho da noite, começou a chover bastante e não tinha nenhum lugar para se abrigar. Tentei convencer meus colegas a ir embora, mas todos acharam que ficar bêbado e tomar banho de chuva era curtir a vida doidado. Então, como bom antropólogo, continuei lá. O local, que era basicamente terra, ficou bastante enlameado. Desconfortável para os mais puritanos, mas dava para encarar como carpe diem, ainda. Dados vários encontros da oferta e da demanda pelas biritas, o fluxo dos banheiros químicos foi bastante intenso e, com a chuva e os ventos os castigando, alguns deles cederam e transbordaram. A confusão e a boemia eram tantas que pouquíssimas pessoas perceberam os dejetos se misturando na lama. Tudo marrom, tudo disforme, tudo liquefeito na chuva, né?
Após horas intermináveis de bebedeira, chuva, lama e dejetos sigilosos, acho que Deus, relembrando o drama de Sodoma e Gomorra, resolveu punir todos. Iluminou a mente de um dos ébrios com a brilhante ideia de desafiar pessoas a se manterem equilibradas em um pé só. Quem perdesse, teria que beber cerveja. Com lama. Pouca gente teve a destreza necessária e, para manter o pouco de honra que restava, muita gente topou pagar a prenda. Mergulharam os copinhos vermelhos de vodka, Skol Beats, Jurupinga, uísque e cerveja no chão vacilante, felizes e rindo, engoliram aquele lamaçal do pecado. Gosto estranho, claro. Mas o que você vai esperar de lama, né? No dia seguinte, houve uma endemia de diarreia em praticamente todo o campus. Mais do que isso, como se foi saber algumas semanas depois, verminoses também se espalharam. Lombrigas eram quase tão comuns quanto os próprios estudantes. Não demorou muito para alguém realizar o perfil epidemiológico e apontar a cervejada, e seus banheiros químicos pouco confiáveis como o local zero. E é isso. Entendendo aquilo como um sinal divino, não saí de casa mais não. Nem bebi cerveja com lama. Eu sou babaca por não dar um fim na minha relação? Bom, vamos lá, eu namoro há cerca de 1 ano e 11 meses com uma garota, desde meus 16 anos de idade, hoje tenho 18. Ela foi a segunda pessoa com quem eu fiquei, e a minha primeira namorada. Acontece que no início de setembro, ela veio com umas ideias de dar um tempo, como argumento falou que eu era o inexperiente ou por não ter ficado com outras pessoas, e tinha medo de eu traí-la no futuro por me arrepender de não ter tido feito isso enquanto novo. Ela também queria saber como ela era solteira. Depois de uma certa insistência eu aceitei, e mesmo não querendo ficar com ninguém, nem sequer tinha o desejo por outras mulheres, durante o namoro bastante gente já deu em cima de mim, e eu sequer havia tido interesse ou curiosidade, e também Carol eu namoro, não vou ser babaca de trair alguém. Acontece que na primeira semana que eu terminamos a gente continuava a conversar normalmente, sempre que eu chego da faculdade eu ligava para ela para conversar, falar sobre o dia e etc. Até conversamos sobre esse o término para a gente voltar atrás e etc. Numa sexta-feira como de costume cheguei da faculdade e liguei para ela, mas dessa vez ela não atendeu. Na hora eu nem suspeitei de nada, pois ela tem alguns problemas com a família, brigas, essas coisas que não vêm ao caso. Pensei então que estava acontecendo isso, e por isso ela não me atendeu. Mas não meus amigos, ela saiu para uma festa e ficou com 3 pessoas, no dia seguinte ficou o dia inteiro pedindo desculpa, que se arrependeu dessa ideia e etc. Até aí eu muito ingênuo não sabia do que tinha acontecido. Fui ver ela, e saímos, no fim da noite ela me contou tudo o que aconteceu, fiquei sem reação e sequer podia reclamar, já que a gente estava solteiro nesse meio tempo. Ficamos assim durante 2 semanas e eu não fiquei com ninguém, tanto por falta de interesse quanto por eu não conseguir flertar com ninguém. Acabei voltando depois desse tempo, mas ainda me instigava esse sentimento de eu ser traído, por mais que não tenha sido de fato uma traição, eu sinto a mesma dor e angústia de alguém que é traído. Acontece que na última semana fiquei sabendo por alguns amigos meus da faculdade que uma garota da minha sala tem uma queda por mim, e ficaria comigo, ouso dizer que ela é a garota mais linda daquela sala. Foi aí que tudo começou, aquela menina vinha puxando assunto comigo na sala, e eu lá dando corda pra ela, misteriosamente ela me chama no direct do Instagram, e começa a puxar altos assuntos, conversamos por dias. Tudo isso sem nenhum tipo de flerte nem nada do tipo, mas eu sei muito bem que ela está interessada, ela me colocou nos melhores amigos dela, e fica postando algumas indiretas meio que eu suspeitas ou pra mim. Ela vive sorrindo pra mim, até mesmo em seminários ela apresenta olhando fixamente para mim e sorrindo. Pode nem ser o que eu esteja pensando, mas aquilo me cativou pra carolho, mas eu não vou dar em cima dela sem antes estar oficialmente solteiro, e nem demonstrar interesse, acho isso uma falta de respeito pra carolho com minha namorada. Isso me ativou um gatilho fudido do meu relacionamento, minha namorada ficou com outras pessoas nessa festa que ela foi e ainda teve a coragem de me falar tudo o que aconteceu no dia seguinte, eu apenas ignorei e fui levando com a barriga isso. Mas eu já não estava mais feliz, foi uma péssima ideia termos aceitado dar um tempo, parece que tudo mudou depois disso, eu já não gosto mais dela como antes, parece que perdi o brilho do relacionamento. Conversei com ela nessa semana sobre o que eu senti sobre aquilo que ela fez, mesmo não sendo traição me magoou pra carolho, saber que em menos de uma semana ela já foi lá e ficou com outras pessoas. A gente tinha combinado de se afastar, mas ela vivia me mandando mensagem,
conversando comigo todos os dias. Pensei que ela realmente não teria feito aquilo, mas fazer o que, né? Conversei com ela sobre o término e ela caiu em lágrimas, falando de todo o nosso tempo, dos planejamentos que tínhamos de se casar e morar junto no ano que vem. Ela disse que eu faço tão bem para ela, e que a nossa conexão era muito forte, e meus caros, não consegui terminar com ela desse jeito. Estamos levando o relacionamento com a barriga, e eu simplesmente não consigo terminar com ela desse jeito e também não quero trair ela. Meus valores não me permitem fazer isso com outra pessoa. Eu sou babaca por ter dado corda a essa garota da sala mesmo que sem flertar, mas sabendo do interesse dela? Ou sou babaca por não dar um fim logo nesse relacionamento? Tenho 23 anos e meu namorado 33, ele exige um teste de paternidade aos meus 8 meses de gravidez. Queria contar minha história aqui no fórum para compartilhar minha experiência. Eu e meu namorado estamos juntos há mais de um ano. Até agora tem sido um bom relacionamento. Compartilhamos interesses, sonhos juntos, podemos resolver conflitos e nos entendemos facilmente. Nosso relacionamento estava no auge, quando engravidei após 6 meses de relacionamento. A princípio ele não quis ficar com o bebê, mas como eu estava sofrendo muito com a ideia do aborto, ele decidiu assumir e aceitar a gravidez. Desde abril me mudei para o apartamento dele e as coisas correm bem e nos amamos. Sempre o vi distante do bebê, mas todos os profissionais de saúde com quem conversei me disseram que é normal. Posso compreender que para ele é uma grande mudança de vida e não quero culpá-lo pelos seus sentimentos ou comportamentos. No entanto, descobri recentemente que ele quer um teste de paternidade e que não está disposto a reconhecer o bebê até ter prova científica da sua paternidade. Em nosso país, a única forma legal é chamar um juiz e um advogado mais um laboratório médico credenciado. Me sinto muito magoada com isso. Ele é a única pessoa com quem dormi ou flertei desde o início do nosso relacionamento. Nunca dei sinal para duvidar de mim ou de minha confiabilidade. Ele é perseguido por esse assunto e não consegue dormir à noite, pois não consegue parar de pensar nele. Sei que os pais nunca têm certeza da paternidade sem comprovação científica, mas me sinto completamente magoada porque parece que ele quer questionar minha confiança. Eu amo profundamente e o fato de ele pensar nessas coisas parte meu coração. Ele me diz que acredita em mim, mas que não se sentirá em paz até ter essa prova. Ele também diz que ama a mim e ao nosso bebê e que a quer tanto quanto eu a quero. Ele também se dispõe a estar presente na sala de parto, pois ela é filha dele e ele não quer perder esse evento. Acho que o discurso dele não é coerente porque ele acredita que ela é filha dele, mas ao mesmo tempo ele não consegue dormir à noite porque tem 5% de dúvida. Estou aceitando o pedido dele. Se eu pudesse fazer isso hoje, eu faria. Não tenho nada a esconder dele e quero provar meu amor e minha confiabilidade. Atualmente estamos morando juntos, mas às vezes tenho vontade de fugir porque tenho medo que ele nos abandone. Ele me disse que não vai. Ele só quer ter certeza de sua paternidade. Quero também sublinhar que posso compreender os seus sentimentos porque a gravidez não surgiu no melhor contexto. Foi o início do nosso relacionamento e tivemos que descobrir muita coisa. Então posso entender o quão difícil tem sido para ele. O que você acha dessa situação? Você o perdoaria? Tenho 13 anos e estou sendo expulso de casa. Bom dia, antes de tudo queria avisar que tenho um lugar para ficar, então pode relaxar, mas ainda tenho muitos problemas para resolver e não sei como vou fazer isso. Desde sempre cresci em uma família unida, sem pais separados e um irmão caçula. No começo desse ano meus pais se separaram e eu troquei de escola. Eu sempre tive muita dificuldade em socializar no geral, então para mim foi um inferno ter que conhecer novas pessoas completamente diferentes. Mas ok, eu me viro. O problema mesmo era meus pais. Minha mãe se separou do meu pai porque ele não estava valendo a pena mais. Nunca tive muitas explicações. Com meus pais se separando, agora não só meu pai está desesperado por uma casa que ele consiga pagar, ele ganha pouco. Como minha mãe decidir que agora que está solteira, pode esquecer as crianças em casa e ir sair beber por quanto tempo quiser. Isso se tornou recorrente e acontece quase todos os dias. Por isso eu tenho que cuidar do meu irmão. Ele tem 9 anos. E eu não vejo problema nisso, eu vejo problema no fato dela fazer isso todo dia, passando a responsabilidade dela para mim. Sem falar da forma como ela sempre nos tratou, há uns dias ele sequer voltou do trabalho. Chegou em casa às 1h30 da manhã,
por aí, e a primeira coisa que me disse foi: "Você não fechou a porra da janela do meu quarto." Essa foi a única coisa que não fiz por estar com muito sono e acabar dormindo. Acordo às 6 da manhã todo dia para ir para a escola, mas até aí, por mim estava de boa. Sempre reconheci que tem muita gente em uma situação pior que a minha. O problema era meu irmãozinho. Meu irmão, desde o começo da separação, ficou chocado. Nas primeiras semanas ele ficou muito mais quieto, falava muito pouco. Isso era super estranho porque ele é muito sociável, mas eu, percebendo que ele estava abalado com a situação, fui aos poucos reconfortando ele, mas ultimamente a escola está tirando muito do meu tempo. Acabei indo mal no primeiro semestre do ano por estar bem assustado com tudo e ter dificuldade com o novo ensino. Agora estou tendo que me matar de estudar e fazer trabalhos e provas extras para conseguir passar de ano. Até semana passada estava sofrendo bullying, mas resolvi tudo numa briga. Então eu não estou conseguindo muito guiar meu irmão. Não quero que ele receba educação de minha mãe. Ele e a escola estavam sendo minhas maiores prioridades, até ontem. Ontem tive uma discussão com minha mãe e acabei explodindo. Falei o tanto que queria poder morar com meu pai. Não tinha ido ainda porque ele disse que era melhor esperar as coisas melhorarem para ele. Ele mal estava conseguindo se sustentar. Xinguei ela até não conseguir mais. Eu estava realmente com muito ódio. Ela chegou bêbada em casa brigando com meu irmão por ele apresentar alguns sintomas de autismo. Como se ele tivesse culpa ou se isso fizesse ele inferior. Não me aguentei. Então ela falou como eu só atrapalhava e me xingou muito também. Falou para mim que eu tinha até sexta-feira para fazer as malas e meter o pé. Agora estou preocupado como eu vou ficar, já que meu pai não vai conseguir me sustentar. Meu irmão vai acabar crescendo com aquela mãe e vai ficar todos os dias sozinho o dia inteiro com apenas 9 anos. A escola está me desgastando muito. Minha rotina de sono é de 5 horas mais ou menos. Tô tendo muitos problemas sociais com as pessoas de lá. Enfim, tô na merda. Mas por algum milagre meu pai conseguiu um segundo emprego e agora vai conseguir cuidar de mim com pouco. Mas vai cuidar de mim. O problema do meu irmão e da escola ainda estou tentando achar uma forma de resolver, mas por enquanto é isso. Pretendo sair apenas na sexta-feira, para tentar falar para o meu irmão o que fazer e garantir que ele não fique igual minha mãe. Obrigado pela paciência ou curiosidade de ler até o final. Estava com isso trincado na mente e precisava soltar em algum lugar. Minha ex e o marido dela pediram para ficar com nossa filha por mais um mês. Eu ri. Para algum contexto, eu tenho 46 anos. Fui casado com minha ex-esposa, Ida, de 46 anos por 21 anos antes dela me trair e se casar novamente com seu agora marido idiota Dan, de 48 anos. Temos 4 filhos juntos. Henry, de 28, Rack, de 26, Camille, de 25 e a pequena Rory, com 15 anos. Esta situação só envolve realmente Rory. Como meus filhos eram adolescentes quando nos divorciamos, eles puderam escolher com quem morar. Rory, por outro lado, não. Eu tenho Rory na maioria das vezes, pago por sua educação, plano de saúde, atividades extracurriculares, etc. Enquanto Ida e Dan dão férias alternadas para ela e não pagam pelas coisas. Bem, no dia 4 de julho, Rory foi até a casa de Ida e Dan, e ficou lá até cerca de uma semana antes do início das aulas. Rory me confidenciou que durante todo o tempo em que esteve lá, ela não conseguiu fazer nada divertido e ficou presa cuidando dos irmãos mais novos dela, enquanto Dan e Ida saíam. Ela me disse que se sentia mais como uma babá do que como uma filha, o que magoou meu coração por Rory, já que ela estava muito animada para ver sua mãe. Ela também me disse que gostaria de continuar com as visitas novamente e não ficar por 1 ou 2 meses inteiros. Bem, cerca de 2 noites atrás recebi um telefonema da Ida. Ela parecia feliz e começou a falar sobre Rory, e como ela gostava de lá. Ela continuou a divagar um pouco antes de me pedir para perguntar a Rory sobre ficar mais um mês. Eu ri, o que deixou Ida furiosa e ela desligou. Dan me mandou uma mensagem me chamando de idiota por rir dela, e meu irmão disse que isso era meio cruel de se fazer. Edith, honestamente, não tive a intenção de rir. Não sei por que fiz isso.